Dando continuidade para nossa série de vídeos sobre complicações do diabetes, hoje a gente vai bater um papo sobre complicações cardiovasculares, quais são, o que pode acontecer com o nosso coração se o diabetes estiver fora do controle e, enfim, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um rápido disclaimer aqui para vocês. Essa série de vídeos sobre complicações do diabetes, eu não estou fazendo para acusar ninguém, para assustar ninguém, nem gerar pânico. A única intenção por trás desses vídeos é informar. Então, se você quer saber o que pode acontecer se a sua glicose ficar muito descontrolada por muito tempo, quais são os malefícios que isso pode trazer para a sua saúde, eu tô fazendo esse vídeo justamente para tirar essa dúvida e para informar vocês sobre esses assuntos, tá bom? Não é para te assustar, não é para te acusar, e enfim, se você tem algumas dessas complicações ou alguma dessas complicações que eu citei aqui nessa série ou que eu vou citar a partir daqui, não se sinta julgado. Eu acho que você precisa somente buscar o seu tratamento e seguir com a sua vida da melhor forma que você conseguir e não precisa sentir que eu tô apontando o dedo aqui, porque essa não é realmente a minha intenção, ok? Então, vamos pro assunto do vídeo para ele não ficar muito longo. Primeiro de tudo, a gente sabe que a estimativa de pessoas com diabetes no Brasil é de aproximadamente aí 15 milhões. Alguns dados apresentam 20 milhões de pessoas, outros podem apresentar 20 milhões só que em crescimento, porque tem muitas pessoas que não sabem que tem diabetes, então tudo isso a gente já sabe. Só que 90% dessas pessoas com diabetes no Brasil são pessoas com diabetes tipo 2, ou seja, o diabetes causado pela resistência à insulina e não necessariamente o diabetes causado pela falta da insulina, que é o meu caso, que é o caso do diabetes tipo 1, do diabetes tipo LADA, do diabetes tipo MUD, enfim. Todos esses outros diabetes que não produzem a quantidade de insulina suficiente não se enquadram nessa coisa de 90%, entendeu? A gente é só 10% desse número. E a gente sabe que as projeções para os próximos anos é que aumente a quantidade de pessoas com diabetes, justamente por conta de hábitos de vida, alimentação, sedentarismo, tabagismo, todos os outros fatores que podem vir a acarretar doenças metabólicas, né, que no caso seria um diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 2 ele ainda está em crescimento, pode ser que tenha mais do que 15 milhões de pessoas e pode ser que ainda vá crescer esse número muito mais daqui para frente. Um dado interessante que eu encontrei nos artigos da SBD sobre doenças cardiovasculares e o diabetes, qual a relação disso, foram os seguintes: 50% das mortes entre os diabéticos tipo 2 vêm de problemas cardiovasculares e 50% dos diabéticos tipo 2 não alcançam a meta no controle da glicemia. A gente sabe que o controle da glicemia é extremamente importante para ficar distante, né, do desenvolvimento dessas complicações. Porém, muitas pessoas com diabetes tipo 2 acreditam ainda na questão lá das fake news, né? Porque a pessoa acha que fez o tratamento durante um ano, ela tá curada do diabetes e ela não precisa continuar o tratamento. Porque a gente tem um outro dado aqui, que esse dado foi da palestra da CBO, que é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que eu tinha assistido, que eu falei para vocês, que se chama Brasil que Enxerga. Eles estavam falando focado em retinopatia diabética, mas esse dado interessa bastante pra gente por conta disso aqui. Apenas 4 em cada 10 pacientes com diabetes tipo 2 continuam o tratamento após o primeiro ano de diagnóstico. A dificuldade de adesão ao tratamento se deve ao fato de muitas pessoas não procurarem informações e acreditarem em curas milagrosas. A gente volta a falar de novo naquele assunto do diabetes não tem cura, gente. Independente se é diabetes tipo 1 ou tipo 2, não existe cura para o diabetes. Pode sim existir uma remissão parcial ali, onde a pessoa não precisa de medicação, ela só controla ali na alimentação, na atividade física, mas não existe cura. A partir do momento que ele deixa de ser um paciente controlado, ele volta a ser um paciente que precisa de medicação, que vai precisar de todas as outras coisas que ele precisava no passado. Então, sempre é importante a gente se manter no controle e não acreditar em fake news, porque são as fake news que causam os maiores problemas e são as fake news que podem estar causando essa questão das 50% de mortes, né, por problemas cardiovasculares no diabetes tipo 2. Com o diabetes tipo 2, com o tratamento inadequado, né, a gente tem diversos
diversos fatores em conjunto ali, que são obesidade, sedentarismo, os maus hábitos de vida, a má alimentação e, obviamente, o descontrole glicêmico, que é uma coisa que causa também as outras coisas que está em paralelo ali, tudo tá em paralelo, gente. Descontrole glicêmico pode ser causado pelo sedentarismo e pela má alimentação. O descontrole glicêmico, para ele existir ali, por conta da má alimentação, também vai existir a obesidade, que atrapalha bastante na questão das doenças metabólicas. Então, tudo isso tem que ficar em conjunto, tudo isso tem que ser tratado em conjunto. Então não adianta simplesmente a gente querer tomar um chá e achar que o diabetes curou, beleza? Temos uma frase icônica aqui. O Ricardo Pavanello, que é o diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, disse a seguinte frase: o diabetes é marcado por um processo inflamatório que favorece a formação e a instabilidade das placas que entopem os vasos sanguíneos. A gente sabe que as doenças cardiovasculares, a maioria delas estão relacionadas com placas, né, na corrente sanguínea, com placas nesses vasos sanguíneos. Então, é importante a gente entender que o diabetes pode ser sim um propulsor desse tipo de problema. Então, fica de olho, fica atento nisso. No diabetes tipo 2, a gente tem a resistência à insulina, certo? No diabetes tipo 1, a gente não produz a insulina. De qualquer forma, a resistência à insulina com a medicação errada e com os hábitos de vida não modificados para ter uma melhor sensibilidade à insulina, e no caso do diabetes tipo 1, a medicação inadequada e os hábitos de vida inadequados para a gente poder ter um controle glicêmico mais legal, a gente tem basicamente os mesmos malefícios. No caso, a gente pode ter até um pouco mais de dificuldade quem tem diabetes tipo 1, porque a gente não tem insulina nenhuma no nosso corpo. Então, se a gente não fizer a medicação certa, a gente tem um risco muito grande de uma complicação mais aguda, mais rápida do que a pessoa com diabetes tipo 2, que ainda tem produção de insulina. Não estou dizendo que uma é mais fácil do que a outra, mas estou dizendo que pode sim ter gravidades diferentes dependendo da situação, beleza? Quando a gente tem um excesso de glicose no nosso sangue, a gente tem também a dilatação das artérias. E as artérias são as responsáveis por levar sangue até o coração para ele bombear para o restante do corpo. Isso faz com que eleve muito a nossa pressão, né? Pressão cardíaca, né? Além de tudo isso, a gente tem também a questão do corpo do diabético ter uma maior tendência à formação de trombos. O que acontece é que, com o entupimento das artérias, com o aumento da pressão arterial e todas as outras coisas, a gente pode ter o bloqueio de uma artéria que irriga sangue para o coração, por exemplo. E sem o suprimento de sangue no coração, a gente sofre o famoso infarto. Muitos anos de descontrole glicêmico fazem com que o coração fique incapacitado de relaxar. E aí, ele endurece e entra em estado de insuficiência. Essas informações que eu vou mostrar para vocês agora foram tiradas do artigo da SBD e ele fala sobre inflamação, sobre gordura, sobre pressão e sobre sangue viscoso. O que acontece na inflamação? O excesso de glicose no sangue e a resistência à insulina propiciam um estado de inflamação que favorece o surgimento de placa nas artérias, que é o que eu já tinha falado para vocês no início do vídeo. O segundo fator são as gorduras. As pessoas com diabetes tipo 2 têm uma tendência maior a serem pessoas obesas e pessoas que também têm gordura no fígado, que é um fator associado aos triglicérides e moléculas inflamatórias à solta pelos vasos. Ou seja, os vasos sanguíneos vão ficar com essas moléculas inflamatórias e tudo isso pode vir a gerar todos os outros problemas cardiovasculares. A pressão vem na seguinte: entre outras funções, a insulina ela também relaxa as artérias. E quando ela não atua direito, há um déficit de dilatação que eleva a pressão dentro dos vasos e aí causa a hipertensão. E o último fator é o sangue viscoso. Trombos capazes de entupir as artérias se formam mais facilmente na circulação do diabético mal controlado. Vamos lembrar disso, tá? E isso só acontece porque há uma maior agregação de plaquetas. Então, a gente conclui que o descontrole glicêmico é sim um fator muito propulsor para o desenvolvimento da doença cardiovascular. Porém, a gente também tem uma outra coisa que a gente precisa se atentar, é que todos os fatores associados, os fatores de risco associados, como tabagismo, sedentarismo, má alimentação e, enfim, obesidade, são fatores que vão aumentar as nossas chances de desenvolver esse tipo de problema. Agora a gente vai falar de complicações agudas
agudas que podem vir a causar problemas cardiovasculares. A hipoglicemia é uma complicação aguda do diabetes, a gente já falou sobre hipoglicemia aqui nesse canal, e ela é um dos fatores que mais dificulta o tratamento do diabetes. Por quê? Quando a gente tá com hipoglicemia, a gente tem a tendência, às vezes, de não se controlar muito bem e acabar comendo mais do que o necessário, e isso faz com que a nossa glicose viva numa montanha russa, que ela cai muito, ela sobe muito. Aí no caso do diabético tipo 1, ele aplica insulina, quando ela sobe muito, ela desce muito de novo, e esse descontrole também propicia essa questão. Porém, a hipoglicemia severa, que é aquela hipoglicemia que a gente precisa de auxílio de outra pessoa, quando a gente perde a consciência, quando a gente pode chegar até a convulsionar, ela também causa danos cardiovasculares e ela aumenta a chance do tal do tromboembolismo. E aí, consequentemente, aumenta o risco de morte por complicações cardiovasculares. Para finalizar esse vídeo, a gente tem aqui logo aquele bate-a-sopra, né? A gente falou sobre os problemas, a gente educou vocês sobre os problemas e a gente vai concluir aqui como que a gente consegue evitar esses problemas cardiovasculares, seja se você tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. O primeiro deles é, obviamente, você manter a recomendação médica para sua medicação e respeitar o seu tratamento. Ou seja, não acredita em fake news, não fica nessa de eu vou parar de tomar meu remédio porque tem um chá milagroso, eu vou parar de tomar um remédio porque, sei lá, o educador físico falou que eu não preciso mais tomar porque agora eu tô fazendo atividade física. Você espera o seu médico te liberar da sua medicação para você poder parar de tomar, porque eu acho que é muito complicado você fazer qualquer uma dessas coisas sozinha, porque seu médico estudou durante anos para poder te tratar, né? Ele não é você que simplesmente só porque você tem a doença você sabe mais do que ele, né? A gente tem a outra questão também, que é praticar atividade física, que isso ajuda bastante. Mesmo se a gente tá tomando remédio, a gente tem que praticar atividade física, porque isso ajuda muito no nosso controle glicêmico. A gente tem a questão da alimentação saudável, isso a gente precisa manter, não tem essa de ignorar a alimentação saudável e balanceada. A gente também não precisa seguir dietas da moda, a gente tem que fazer um acompanhamento individualizado com o nutricionista, sabe? E comer o máximo de legumes e verduras que você puder, porque isso ajuda bastante, especialmente na questão do controle da gordura no fígado, do colesterol e de todas as outras coisas, tá? A gente tem também aquela questão do tempo no alvo, aumentar o nosso tempo no alvo. Eu já falei pra vocês sobre tempo no alvo aqui no canal, é um vídeo super completo, eu te convido aí a assistir porque realmente vale muito a pena você conferir sobre tempo no alvo, o que é tempo no alvo, qual que é o tempo no alvo que vai te deixar mais distante das complicações, e isso serve tanto para diabéticos tipo 1 quanto para diabéticos tipo 2, tá? E por último, mas não menos importante, que é o que você tá fazendo aqui, né, more? Aprenda sobre diabetes, aprenda sobre a sua condição de saúde, se informe em fontes confiáveis, ou seja, não siga o que tá todo mundo fazendo, não acredita na questão do chá por diabetes, do suco de quiabo, da água da fossa, do esgoto do presidente, enfim, não acredita em fake news, se informa e busca aprender com essa informação e aplicar essa informação no seu dia a dia, que eu tenho certeza absoluta, no caso, acho que não existe certeza que não é absoluta, mas enfim, eu tenho certeza que se você aplicar os seus conhecimentos e aplicar essas informações de lugares confiáveis, você vai sim ter uma saúde e uma vida muito repleta de muitos anos aí pela frente, sem complicações, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje sobre complicações cardiovasculares. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, porque todas as quartas-feiras a gente fala sobre diabetes. Curte e me segue nas redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!